Olá, eu sou Cristiano Azevedo, empresário, e que tenho apresentando aqui um nosso novo podcast, né, Os Desafios. E hoje eu trago feliz por trazer uma convidada que eu conheço demais e que tem um assunto extremamente afim com o meu conhecimento também, que a gente vai poder conversar bastante, que é a doutora Silvia Senger. Tá? Prazer, doutora, estar aqui, né, Silvia? Contando um pouquinho da tua história, contando um pouquinho do que aconteceu. E eu vou primeiro deixar de se apresentar, né? Quem é que é a Silvia, o que a Silvia faz, para depois a gente já começar a bater um papo. Tá bom, Cris. Eu queria primeiro te agradecer pelo convite, né? E é um prazer estar aqui conversando hoje contigo. E me fez pensar um pouquinho na minha história, né? Eu sou carazinhense, né? Saí daqui com 2 anos. Estudei em Porto Alegre e fiz toda a minha formação, faculdade, residência, mas acabei casando e o Duda mora aqui e eu vim para cá. Uhum. Então, tem 24 anos que eu estou aqui em Carazinho e vim como pneumologista, né? Eu fiz a minha formação lá na Santa Casa como pneumo e cheguei aqui numa época que não tínhamos nenhuma pneumo, então eu acabei assumindo essa área, né, de uma forma bem intensa e foi muito gratificante. Trabalhei bastante por um período muito grande assim na área da pneumologia, até que as coisas começam a ficar muito repetitivas e a gente tem que buscar coisas novas, né? Então, em 2007, eu finalizei uma pós-graduação em medicina do sono, que para mim foi um marco, assim, estudar sono e ter um olhar para a área do sono diferenciado trouxe uma mudança na minha visão assim da medicina, né? Porque nós temos uma formação muito voltada para doença-remédio, doença-tratamento, né? Diagnóstico-tratamento. E a medicina do sono, quando a gente consegue melhorar o sono de uma pessoa, a gente melhora a qualidade de vida. Né? Se a pessoa ela volta... Essa semana eu ainda recebi um paciente. Doutora, há 5 anos eu tive aqui, a senhora fez o meu tratamento da apneia do sono, do ronco e tal, eu sou outra pessoa. Eu queria lhe dizer que esses últimos 5 anos minha vida mudou, eu perdi peso, eu tenho energia, eu estou com mais saúde. Então, isso é muito gratificante. Né? Isso muda toda essa visão que a gente está sempre assim, diagnóstico, tratamento, remédio e tal. Então, ter esse olhar de mudança, de prevenção, né? de qualidade de vida. E o sono é isso aí. Então, eu sou encantada pela medicina do sono. É uma área que a gente pode ficar falando um tempão aí, né? Então, para resumir, Silvia, o que a Silvia que a Silvia faz, é uma médica pneumologista, tá? Com ênfase em pós-graduada em medicina do sono, com área de atuação em medicina do sono. Então, desde 2007, a gente tem o exame de polissonografia. Que não tinha aqui em Carazinho antes de região, né? E aí, fazer um link com essa questão da pandemia, né? Então, todos esses anos aqui em Carazinho, eu fiquei 18 anos sozinha como pneumo, e hoje eu agradeço por ter uma dupla de colegas maravilhosas, 2 pneumologistas aí que vieram com todo o gás aí e assumiram muitas coisas que eu não conseguia ou que eu fazia sozinha, então muito bom poder dividir. Isso permitiu que eu fosse estudar de novo, né? E aí, então, eu fui buscar uma formação em longevidade. E linkando com a pandemia e com a medicina do sono, quando eu terminei a minha formação em longevidade, iniciou a pandemia. Né? E aí os nossos olhares ficaram todos muito dirigidos e muito focados. Né? Era isso que eu queria te perguntar agora. Assim, para mim é grato, né, o sono, porque a gente tem toda uma parte de desenvolvimento humano e que as pessoas não cuidavam, né? Uhum. O sono é algo muito novo ainda, né? Sim. A gente brinca que tem aquelas revistas antigas que a gente olhava, hoje a gente não olha mais, que é tudo pelo celular. Vida e Saúde, por exemplo. Nos últimos 6 anos, não tem uma que não saia alguma, ou senão a capa relacionada ao sono. Só que isso é muito recente. Sim. Esse estudo, na verdade, de comportamento do sono, ou pelo menos da importância dele, é muito novo. Então, essa busca por estudar... E detalhe, a gente está falando já de 16 anos. Isso. Que tu buscou estudar isso. E como é que... Eu queria saber, dentro dessa parte do sono,
dessa tua formação, o que mudou dentro desses 16 anos? Sim. O que evoluiu dentro disso, fazendo a polissonografia, vendo a importância? Eu sei que antigamente tu tinha uma sala, alguma sala no hospital, né? Tu fazia polissonografia dentro dessa parte. Isso. Então, Cris, olha só, fazendo esse link com a pandemia, o que aconteceu? A pandemia, ela veio de sopetão, né? Puxou o nosso tapete, a gente teve que fazer várias mudanças da noite para o dia. E eu, como pneumo, não tinha como ficar em casa, né? Então, assim, entrei de cabeça... Seria injusto, né? Seria injusto, né? Então, assim, entrei de cabeça no sentido de tentar entender como ajudar da melhor forma possível. E a minha medicina do sono, que eu gosto tanto, ficou de lado, porque naquele momento nós pensávamos, então, só em como se proteger, em como tratar, em como dar conta no hospital, em como dar conta no consultório, né? Enfim. E aí veio a grande mudança na questão da polissonografia. Nós tínhamos um espaço dentro do hospital, que a gente chama de clínica do sono, né, onde funcionava o nosso exame de polissonografia. E esse espaço ele se tornou vestiário da UTI que o hospital criou para o Covid. Né? Então, eu tinha 2 salas, uma que era do técnico, outra onde se fazia o exame. Uma sala virou vestiário feminino e outra vestiário masculino. Então, quando a gente entrava naquelas salas, a gente lembrava o que acontecia ali dentro, né? E durante um período grande, aquilo... muitas memórias ali, né? Sim. E aí, o que aconteceu? O exame parou de ser feito. Eu não tinha espaço e a minha cabeça nem tinha como parar para pensar nisso. Quando a gente teve períodos assim, né? A gente teve vários ciclos, né? 2020, 2021 foi aquele caos, foi a nossa cepa mais agressiva, onde a gente teve... realmente ali um número de casos muito grandes, né? Enfim, foi o período mais tenso, 2021. E aí a gente teve uma queda ali, final de 2021. A gente começou a pensar como vamos retomar, né? E aí veio a adaptação da polissonografia para um exame domiciliar, que já estava sendo feito em vários outros lugares no país, enfim, no mundo, mas eu, como tinha um espaço, era cômodo, era confortável, no sentido de já estar estrutura. Adoro quando o mundo faz a gente se mexer, né? E aí eu tive que me mexer. Então, eu mandei o meu polissonógrafo para São Paulo e ele foi adaptado para mim poder fazer na casa do paciente. Posso te dizer uma coisa? Eu como, obviamente, vendo a plataforma de onde que a gente dorme, que é o colchão, e tenho todo esse cuidado sobre isso, a parte do exame era a parte, para mim, sempre mais contraditória. Sim. Sabe por quê? Porque quando tu vai fazer o exame, quando tu vai dormir, o sono, ele é muito individual. O sono, ele é muito individual. Então, a gente já tem aspectos emocionais na nossa cama, tá? Que a gente leva e que ele é do nosso jeito. Eu brinco, às vezes, que tem o nosso buraquinho, que tem as nossas coisinhas. E daí, para fazer um exame que tu tem que verificar como está o sono, tu sai totalmente do lugar onde que tu dorme. E para mim isso sempre foi uma questão contraditória. E daí eu sempre ficava pensando, meu Deus, quando eu vou para um hotel, às vezes tirar férias, que a gente tá num relax, tá? Que eu tô feliz. Às vezes a primeira, a segunda, a terceira noite tu não te adaptou, porque não é o colchão como tu gosta. Tem pessoas que gostam mais de travesseiro e tal. Tudo isso. E agora tu sabe que, sabendo disso, na verdade me traz uma grande alegria. Porque para mim, até para vocês, agora é muito mais assertivo. Sim, com certeza. Porque eu sempre digo que o exame de polissonografia é uma forma de registrar o sono do paciente, mas para mim ele é uma amostra de como é esse sono. Uma amostra, perfeito. E eu estou ali subestimando o que acontece, né? Então vamos imaginar um paciente que tenha problema de ronco e apneia. Por quê? Porque ele vai estar cheio de fios, então o sono não vai ser tão profundo, ele vai despertar mais vezes, ele vai ter menos do que ele tem, né? Do que um sono sem fio nenhum, né? O dia que a gente conseguir fazer tudo isso mais moderno, mais Wi-Fi e tal, aí a gente consegue ter menos interferência, mas hoje a gente tem esses fios, são eletrodos, enfim. Então, é uma amostra. E eu ter essa amostra na cama do paciente é uma coisa. Agora, ter lá no hospital, onde tem barulho, a cama não é a tua. Então, a gente até brincava e orientava para o paciente, se quiser trazer o teu travesseiro, o teu bicho de pelúcia, pode trazer para tentar transformar num ambiente melhor. Mas, com certeza, isso nos trouxe muitos benefícios, né? Poder fazer em casa.
A desvantagem é que eu não tenho técnico acompanhando a noite inteira. Lá no hospital eu tinha o técnico. Mas como a gente tem eletrodos sempre equivalentes, então se cair um, eu tenho o outro. A gente tem tido uma boa qualidade de exames, né? Tem sido muito bom. E os pacientes preferem, com certeza. Né? Eles estão no seu ambiente. Então a gente sabe, Silvia, que lá em 2008, quando a gente conversou sobre isso a primeira vez, né? Então, eu nem sabia que era tão próximo, né? Que foi em 2008. Tu me disse uma frase que eu levo hoje para todos os meus clientes, quando a gente está falando de sono e tudo mais, é que o sono é um pedido de socorro do teu corpo. Eu nunca esqueço que tu deu um treinamento pra gente há muitos anos atrás, e essa frase para mim marcou, assim, ficou assim um meme assim que nunca mais saiu das minhas apresentações, das minhas demonstrações de colchão, quando vem alguém na loja, e principalmente quando alguém me fala sobre ronco, né? É um pedido de socorro, porque ele não é normal. Porque o que acontece? Eu sempre digo que a gente vive uma carga memética muito grande, né? Que é, não, mas eu sou assim, e não vou mudar, eu sou isso, e não vou fazer. E esses tempos fui num cliente meu, e ele me disse bem o seguinte, cara, mas meu pai morreu com 93 anos e roncava. Eu disse, pois é, ele podia ter vivido até os 100 anos. Ele podia estar aqui contigo. E ele ficou me olhando assim com uma cara assim, tipo, meio desafiador, porque isso é estudo, isso é ciência. Sim. Cris, tu falasse, o meu sono é um pedido de socorro, o meu ronco é um pedido de socorro. Tá? Ronco, só para corrigir. Isso. O ronco, exatamente. Porque o que é o sono? O sono é uma necessidade fisiológica, né? Nosso corpo. Mas que não se dava atenção até então, e há pouco tempo que começou a medicina do sono, é muito moderna, né? Muito recente. Então, esse olhar da importância do sono, né? O que acontece durante o sono? É só recarregar as baterias para no outro dia acordar e seguir trabalhando? Não, né? E aí eu me lembro de uma frase que tu me disseste naquela época, e que, assim, eu estudando sabia, mas tu, quando estava me vendendo o colchão, Silvia, a gente dorme 1/3 da vida, né? Então, 1/3 da vida eu vou passar num colchão ruim? Pensa, 1/3 da vida da gente. Então, esse 1/3 da vida, ele tem que ter qualidade em todos os sentidos. E o que acontece, né? Então, a gente libera hormônios, a gente recarrega as baterias, a questão da memória, do cérebro, né? Então, acontecem milhares de coisas. O nosso HD ali tem um momento onde, então, ocorre uma limpeza, né? Eu tenho que tirar as informações que não são tão importantes, gravo as importantes. Por isso é tão importante a gente estudar e dormir, para fixar, né? Então, aquela coisa de vir à noite não dorme, não fixa, né? A falta de sono. Até vou corrigir só um minutinho. Todos aqueles professores, tá? Todos os professores que da faculdade perguntavam, diziam, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Errado. É errado. Hoje tem estudos, tá? Que quem fazia isso, arruma tempo. Não. O sono, ele é fundamental para nossa sobrevivência, tá? E principalmente para o nosso desenvolvimento cognitivo. Sim, com certeza. Então, eu vou fechar a questão do ronco e aí vamos falar um pouquinho de privação de sono, que é o mal do século, né? Então, assim, ronco é um sinal, é um pedido de socorro. E o que acontece? A gente tem muito isso, né? Mas na minha família todo mundo ronca, já é genético, enfim. É porque alguma questão anatômica favorece o ronco, mas não que isso seja normal. Então, é um pedido de socorro porque o ronco ele acontece por alguma dificuldade de passagem do ar pela via aérea, que deveria ser tranquila e não está sendo. E aí, a passagem do ar fica apertada, o meu cérebro recebe menos oxigênio, e o nosso corpo é muito inteligente. Então, no momento que diminuiu a oxigenação, e depois da pandemia todo mundo conheceu o oxímetro, né? Então, que eu detecto ali que caiu a oxigenação, o meu cérebro diz assim, Silvia, respira porque está faltando oxigênio. E ele libera uma descarga de adrenalina. E nessa descarga de adrenalina é que vem o ronco. Então, eu chamo de ronco ressuscitador. Então, ainda bem que ele existe. Ele está ali para te abrir, né? Então, fechou, faltou oxigênio, descarga de adrenalina, ronquei, relaxou, e aí esse processo vai acontecendo. Então, é incrível, que bom que isso acontece dessa forma e que existe o ronco.
Quem vê o ronco, na maioria das vezes, é o companheiro ou companheira, quem está do lado, né? Porque a gente só vai acordar se for muito alto, se for muito intenso, mas senão a gente acorda e nem viu que roncou. A gente vai ter alguns sintomas de que esse sono não foi bom. Aquela brincadeira, eu não vejo. Eu não ouço. Porque o que acontece? Cada vez que fecha, cai a oxigenação e vem o ronco, imagina que eu começo num sono aqui bem superficial e eu tenho que chegar aqui no sono profundo, tá? É nesse sono profundo que eu libero hormônio do crescimento, olha aí, que na infância é importante para crescer. Na idade adulta é importante para renovação celular, né? Envelhecimento. É nesse sono profundo que eu libero os hormônios que eu regulo lá da saciedade, da fome, né? Então, eu não consigo emagrecer, muitas vezes não chego no sono profundo. Tem tudo a ver com sono. É onde a gente libera uma série de hormônios, parte de tireoide, enfim, e eu preciso dele, né? Eu preciso de uma quantidade X de sono profundo. Quando eu estou nesse sono superficial, o nosso sono ele acontece em ciclos. Eu começo no sono superficial, eu vou aprofundando, eu chego no sono profundo, eu superficializo, eu entro no sono REM, que é a questão da memória, essa que a gente falou. Aí eu superficializo, outro ciclo, sono profundo. Então, são 4 a 5 ciclos. Se quando eu vou chegar no sono profundo, fechou mesmo, eu estou com uma apneia, uma hipopneia, enfim, diminuiu a passagem do ar e eu tenho que roncar, eu superficializo. Aí eu estou indo, chega lá, eu superficializo. O que acontece? Eu passei a noite inteira aqui. Eu não cheguei aqui, profundo. Né? Então, esse indivíduo, qual é o sintoma dele? Como é que ele... porque se não tem ninguém do lado, ou a pessoa do lado também ronca. Ou tem um sono super profundo e não vê nada. Acontece isso. Né? A gente pergunta, mas o que a sua esposa fala? Ela não vê nada, mas ela também ronca. Né? Então, o que eu tenho que prestar atenção? Sinais super importantes. Acordar de manhã, quando eu acordo, bem. Né? Se eu tive um número de horas de sono legal lá, a gente pode falar sobre isso, que o legal é ter em torno de 7 a 8 horas. Vai ter as pessoas que precisam um pouquinho mais, que são os dormidores longos, e os sortudos que podem dormir menos e tudo bem. Né? Mas em torno disso. Então, se eu dormir razoável e teve qualidade, chegou no sono profundo, na quantidade suficiente, eu tenho que acordar bem. Eu tenho que acordar com a sensação de que recarreguei as baterias e estou pronto para começar o dia. Né? Não precisa também sair pulando, ok, mas não assim acordar se arrastando, acordar cansado, porque aí é sinal de que faltou sono ou qualidade não está legal. Segunda coisa, eu não posso ter sono durante o dia. Né? Sono durante o dia é sinal de que o meu sono não foi suficiente, não foi legal. Um cochilo depois do almoço, Silvia, mas eu sou acostumada. Ok, 20 minutos. Não mais do que isso, meia hora e olhe lá, né? Isso até é saudável, mas mais do que isso. Por exemplo, ficou na sala de espera esperando e já dá sono. Tá vendo televisão... São sinais. Sinais, sonolência diurna, né? Tá parado, dá sono. Vai dirigir, dá sono. Isso não é normal. Não é normal. Então, a gente não pode achar que é normal, né? Então, acordar cansado, sonolência diurna, excessiva diurna, dificuldade para perder peso. Eu faço de tudo, eu faço exercício, eu cuido da alimentação. Vamos olhar o sono, fundamental, né? Porque ali tem toda a parte hormonal que é fundamental. Irritabilidade, impotência, diminuição da libido, toda essa parte sexual tem muito a ver com isso. Então, a gente começa a procurar outros médicos, né? A gente vai aqui, a gente vai ali, e muitas vezes não se pergunta do sono, né? O paciente que é hipertenso e que tem necessidade de usar mais medicações, vinha controlando bem com tal e tal medicação, agora precisa mais, vamos avaliar o sono. Muitas vezes essa questão do ronco, pelas descargas de adrenalina, pressão sobe à noite, se mantém mais alto durante o dia. Então, são vários sinais que a gente tem que investigar, né? Diminuição da memória. A gente atribui hoje muitas coisas ao Covid, ao pós-Covid. Né? E ok, faz parte, a gente está aprendendo muito, isso é um outro momento, assim, eu chamo de nova medicina, né? Sim. Que a gente teve que entender como esse vírus se portou, o que ele causa no corpo, a questão das vacinas. E a gente ainda vai descobrir, né, Silvia? Muita coisa para aprender e se estudando, ok. Mas nem tudo é pós-Covid. E continua existindo ronco, continua existindo apneia, insônia, privação de sono, né? Então, assim, vamos avaliar o básico.
O básico é cuidar o número de horas e ter qualidade. Depois vamos pensando em outras questões. Postei no meu Insta ontem, o básico bem feito é perfeito. Exatamente. Eu sempre digo que às vezes a gente quer verdade. inventar de umas coisas, de fazer, e às vezes a gente não está fazendo o básico. Porque, claro, o novo sempre traz aquela coisa de uau, né? Vamos fazer. Mas às vezes fazer o básico, fazer o certo. Cris, a gente procura fórmulas mágicas, né? Sempre. Porque assim, a internet tá cheia hoje, né? Entre eu te dizer assim, tá, Cris, tu quer perder peso, então tu tem que dormir bem, tem que te alimentar bem, tem que fazer atividade física. Ou eu vou te dar essa fórmula mágica aqui. Essa me dá a pílulazinha, fórmula mágica, né? Me dá essa pílula Então, aí que eu vou tomar. o normal é a gente querer a fórmula mágica, porque dá muito trabalho fazer tudo isso. Quando eu fiz a pós de longevidade, abriu muito o meu olhar, assim, para a parte de alimentação, importância, né? Atividade física, enfim, e de suplementação, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade e que a gente vê que muitas coisas a gente precisa. E até né? se tivesse aprendido, já ia ter mudado. Exatamente. Porque as coisas mudam. Com certeza, né? exatamente. Mas eu fui entendendo que precisa o básico. E eu faço uma comparação no consultório. Não adianta... Imagina uma casa desarrumada, né? E eu tô com tudo desarrumado, bagunçado, e eu já quero começar a pendurar quadros. Não, primeiro arruma a casa. Depois, a suplementação são os quadros. Adianta eu tomar um monte de coisa, né? Até para dormir. Vou tomar isso para dormir. Não. Vamos lá primeiro para a higiene do sono. Perfeito. Deixa eu já fazer então esse link, tá? Porque tu sabe que dentro dessa parte as pessoas, e eu concordo plenamente que isso não é só no sono, não, é em tudo, tá? As pessoas, elas querem aquela coisa para não sentir dor. Esses dias eu estava falando com o gerente da farmácia, que é minha cliente, estava na casa dela, e daí estava falando, né, sobre medicamentos, e aqueles que não dão receita, a pessoa, daí o médico diz assim, ela usou teu exemplo assim, a Silva ou o Josi dão um remédio lá, e o cliente... Não, mas esse não precisa de receita. Então me dá 3, 4. Pra garantir. Não, porque daí toda hora que ela tiver... Já toma. Ela já toma. Peraí, o corpo não está reagindo. Isso está mascarando algumas coisas, Silvia, que podem desencadear lá na frente muito pior. É aquela coisa assim, meu pneu está murcho. Não, mas deixa que está murcho. Não, mas ele está murcho, ele continua murcho. Vai enchendo. Não, eu vou encher ele ali. E daí eu vou fazer uma viagem longa. Quando vê, ele estoura. Ele pode causar um acidente muito grave na tua vida. E é assim que a gente trata hoje. Como o Brasil, ele é o país que mais se automedica. Sim, isso é assustador, né? E a quantidade de doenças causadas por efeitos colaterais das medicações, né? A gente tem um antibiótico, só para tu ter uma ideia, assim, quando a gente fala de efeitos colaterais, eu estou falando de coisas sérias. Anti-inflamatório, a gente tem relação com insuficiência renal, a gente sempre soube, há pessoas que usam muito anti-inflamatório e tal. Mas tem um antibiótico que é relativamente novo e que é excelente como antibiótico. E ele é muito bom porque ele funciona meio para tudo, assim, infecções respiratórias, urinárias, enfim. E foi sendo usado em grande escala. E, com isso, aparecem os efeitos colaterais. Hoje, nos Estados Unidos, essa classe de medicação, ela tem uma indicação super restrita. É quando tu já passou do A, do B, ele é o C ou D. Por quê? Ele tem... Últimas alternativas. Porque ele tem um efeito colateral a nível de muscular. E aí, tu que gosta de atividade física, é a nível de mitocôndria. Então, dentro da célula, a nível muscular, eu tive 2 pacientes que romperam tendão de Aquiles. Imagina, o meu mundo de pacientes é pequeno, perto, né? Não, sim. Então, assim, e aí tu passa a questionar, porque tu lê do efeito colateral, mas quando tu tem um paciente... E as pessoas usam como água. Né? E aí, aquele médico que prescreveu com um tempo X para usar só naquele momento para aquele paciente, daqui a pouco esse paciente pegou e já pediu para tomar de novo, e já tomou de novo, e tomou, em vez de tomar uma vez, tomou 5, 6, né? Vezes. Então, o efeito... Então, é muito sério. Imagina tu romper um tendão de Aquiles como para efeito de uma medicação. A que nível chega, né? Então, realmente...
E é incrível, né? Se tu não dá medicação pro paciente, ele... Não, ele... É capaz dele não voltar mais. Ele vai dizer assim, não, essa médica aí eu não gostei. Não, e é cara, né? Porque eu paguei ela não me deu nada de remédio, né? Porque remédio, né? E vamos lá, remédio é para remediar, né? Então, a gente sempre vai ter o custo-benefício, né? Em todas as nossas atitudes enfim, medicação, eu vou ter o lado bom e eu vou ter o lado ruim. Então, eu vou pagar um preço. Então, eu sempre tenho que pesar o que vale a pena, o que não vale. Eu gosto da frase, cada escolha é uma renúncia. No medicamento é igual, né? Mesma coisa. Então, a gente tem... E já falando sobre isso, e olha que ponto que a gente aborda dessa parte de automedicação, de todo esse processo, a Silvia vem com uma nova formação, tentando fazer uma medicina mais personalizada. Tu sabe que isso fez, e aí eu atribuo à medicina do sono, a trabalhar com sono, a perguntar para o paciente como é que o senhor dorme. Eu confesso que antes de estudar medicina do sono, eu acho que eu tinha até medo de perguntar. Sim. Porque se ele me disser que não dorme bem, o que eu vou fazer? O que eu vou falar para esse cara? O que eu vou falar? Tem um remedinho que todo mundo toma, são umas gotinhas, né? Eu tenho um colega médico que ele disse, aqui na minha cidade é melhor botar na água o Rivotril, porque todo mundo toma, né? E por quê? Porque nós não somos ensinados a investigar sono e a tratar sono. E aí, claro que eu acredito que isso tenha se mudado muito, porque eu estou formada há 24 aqui, 27 anos. Então, eu espero que tenha mudado a nível de faculdade de medicina, mas, assim, eu não aprendi na faculdade e nem na residência. Eu fiz uma residência em pneumologia num centro de referência na Santa Casa, no Pavilhão Pereira Filho, onde nós tínhamos um professor que fazia polissonografia, mas nós, como residentes, não fomos ensinados, né? Nossa. Então, essa questão de perguntar para o paciente como que ele dorme já te gera uma ansiedade. O que eu vou fazer com essa? Pedir um exame de polissonografia e se vier alterado, né? Então, tem tudo isso. Então, quando tu começa a investigar a questão do sono, tu passa a entender as queixas. Perfeito. Ele vem com a queixa de, vamos lá, dificuldade de perder peso, memória e a minha asma, minha rinite estão muito atacadas. Ele deve estar respirando mal, ele deve estar dormindo mal. Eu já fiz já entendi, entendeu? Então, assim, eu perguntei para ele das queixas, perguntei como é que ele dorme, a esposa disse que ele ronca, ok, melhora a rinite, já vai respirar melhor, ele já vai acordar menos cansado. Então, assim... E tratou isso, senão daí tu já sabe para onde ir para o outro lado. Exatamente. E aí, com o exame da polissonografia, a gente consegue avaliar muito essa questão do ronco, indicar o tratamento correto, né? E muitas vezes descobre situações até inesperadas. Eu tenho um caso de uma paciente que me procurou, me lembro que ela era uma mulher bem alta, assim, bonita, não tinha sobrepeso, e ela chegou, assim, com uma caminhada já longa. Ela disse, olha, eu estou já há uns 2 meses... muito cansada, muito irritada, depressiva, e aí já vinha com uma lista, né? Antidepressivo, ansiolítico, remédio para dormir, papapá. E eu quero fazer esse exame do sono. E ela não roncava, o marido disse que ela não roncava, e eu pensei, não vamos achar nada nesse exame do sono, né? O que eu vou achar? Ela não ronca, ela não tem nenhum... Essa paciente, ela tinha o que a gente chama de movimentos periódicos de pernas, que é aquele paciente que chuta à noite. Que é popularmente chamado de pernas inquietas. As pernas inquietas é diferente. É aquele que fica aqui, ó. Ou uma inquietude, assim, antes de dormir, uma sensação de desconforto. Ela não. Esse é um movimento, é como se tu recolhesse a perna e chutasse. Tá? Com isso causa um estímulo a nível de sono, de aprofundar o sono, mesmo que o ronco. Porque cada vez que eu chuto, eu superficializo o sono. Então, ela estava indo chegar no sono profundo, ela superficializava. Olha só. Quando eu vi que ela tinha... um ronco das pernas. Quando eu vi aquele... e fui ler o exame e vi que tinha um monte de movimentos periódicos de pernas, está aqui o problema dessa paciente, né? E aí eu perguntei, eu disse, mas fulana, como que o teu marido não nota? Porque esse é um diagnóstico muitas vezes feito no consultório. Mexe as pernas, a coberta mexe, como é que tu acorda? Teu marido reclama que tu chute, né? Ela disse, doutora, nós 2 somos muito grandes. Eles eram altos mesmo. E nós mandamos fazer uma cama enorme. E a gente não se encosta de noite. Então, ele não sente se eu chuto.
Sim. E cama ok, o gigante. que acontece? A gente tratou, existe tratamento, tiramos todas as outras medicações. Ela não era depressiva, ela não era ansiosa, ela não precisava de medicação para dormir. Ela tinha que tratar esse distúrbio de movimentos de pernas, que estava atrapalhando a qualidade do sono e que, consequentemente, deixava ela irritada. Cris, se essa noite tu não dormir bem, ou dormir 2 horas, como é que tu vai estar amanhã? Cansado. E amanhã ainda não posso, né? Pelo amor de Deus, eu tenho torneio. Tem que Teu acordar jogo bem. não rende. Não rende, tu Tua fica cabeça, mais irritado. Uma noite. Pensa numa noite. Agora, uma pessoa que tem um problema de sono crônico, ela está pedindo socorro, né? Um ronco, movimentos de pernas, insônia, que é um grande problema, né? Muito comum, é o distúrbio do sono mais comum. Então, sono é tudo. Sono é tudo. Né? Sono é tudo. Eu queria te perguntar, então, sobre a parte que ficou famosa. Os americanos, eles trazem muitas tendências, né? Eu digo que a maioria das coisas saem lá e, obviamente, hoje com a globalização, a gente tem mais proximidade. Não demora Sim. tanto para chegar quanto demorava antigamente. Sim, sim. Né? Quando lançava uma coisa lá, a gente, não, isso aí não existe. 5, 6 meses depois, acontecia aqui. Essa parte da melatonina, tá? E a gente tem algumas revisões aqui no Brasil, que obviamente a Anvisa, ela libera, não libera. E obviamente que os Estados Unidos tem, como são vários estados, tem suas legislações diferentes. Cada estado rege de uma forma, permitindo, por exemplo, lá até a cannabis em alguns estados. Mas a melatonina em si, tá? Explica para nós o que é essa função e se adianta comprar na farmacinha ali. Não, agora eles estão vendendo. Ai, é a solução da minha vida, que é a fórmula mágica. Para as pessoas entenderem que, eu quero não que é. Então, vamos lá. O que é a melatonina? A melatonina é um hormônio que a gente libera naturalmente, né? Que a nossa hipófise libera naturalmente. Então, meu cérebro libera. Quando? Com o entardecer. Quando começa a diminuir a luz... Então, a tardinha... Tipo Sapiens, assim. Isso. A gente ia dormir... Aí é que tá. Só que aí, com a invenção da luz, essa luz, a gente não dorme... Não tem, né? Esse vai ficando escurinho. Então, com o entardecer, ela começaria pico lá pelas 11 da noite, pico de melatonina. E aí, ela tem a função de induzir o sono. Então, é aquele horário que eu deveria dormir. Aproveitar que eu tô com o pico da melatonina e dormir. Mas ela não tem só a função de induzir o sono. A melatonina é um baita no antioxidante, ela tem várias outras funções. Ela é super importante. Né? Anti-envelhecimento, ela é fantástica. A gente precisa preservar essa melatonina. E aí, o que acontece? Que nós mesmos produzimos. O que acontece? Tomar ela é forçar a barra, né? Eu tô tomando... E às vezes as pessoas começaram... Aconteceu muito, assim, lá atrás, de tomarem doses até bem altas. Cavalares, né? assim. E aí tu acaba tendo até efeito colateral, enfim, no outro dia fica meio cansado, ou para mim não funcionou no sono, porque não é por aí. Eu tenho que estimular a minha melatonina, né? E aí, vamos lá. O que acontece de noite? Eu não tô com meu celular aqui, mas me empresta o teu aí, Cris. Eu pego o meu celular, eu tô na cama, vou dar a última olhadinha, né? No Instagram, tô olhando aqui, e essa luz aqui, ela incide no meu olho. E aí vai lá na hipófise e diz, não libera melatonina porque tá dia, tem luz. Falo muito isso. Tá? Falo muito tem isso. luz, não libera melatonina. Adianta eu tomar? Não, vamos liberar a nossa melatonina. Então, celular, tablet, computador, qualquer luz direto no olho é péssimo. A gente deveria evitar, assim, o ideal, no mínimo 2 horas antes de dormir. Então, eu vou dormir às 10 até às 8. Né? Livro, ok, porque eu tô aqui. Por exemplo, a luz está aqui no livro, não tem problema. Agora, a luz que dá no olho atrapalha muito o sono. Então, aí vem a higiene do sono. Que é isso aí. Então, a gente deveria... Aqui eu tô vendo, né, revestido de preto. A gente deveria ter um quarto totalmente escurecido. A luzinha do ar-condicionado, a luzinha da televisão. Do stand-by ali deveria... E celular nunca na cabeceira. Nunca. Mas tá no modo avião. Não. Não pode. Tem que ser longe, no banheiro. Mas é o meu despertador. Compra um despertador tradicional ou vai levantar lá para pegar no banheiro. Porque a qualidade do teu sono vai ser interferida pelo celular. Dessa parte da higiene do sono, eu sempre eu brinco com alguns clientes do 3-2-1. Sabe o que é o 3-2-1? Eles... Não. 3 horas antes não pratica exercício físico. 2 horas antes não te alimenta. Até 2 horas te alimenta.
E 1 hora antes, larga o celular. Ó, tosse. Oh, desculpa. É alérgico, né? Então, dentro dessa parte, justamente para isso. Porque tu vai tirando, obviamente, essa luminosidade e principalmente essa incidência para o teu cérebro entender Sim. que tu tá agora apagando. Eu sempre digo, pega um livro. O livro... Induz o sono, né? Não sou nada contra a Amazon, nada contra o Kindle, mas assim, À noite. evita durante a noite. Pega ele durante o dia para ser mais prático, Isso. algumas coisas. Mas à noite tem de cabeceira, ao invés do celular, Isso. tem o livro. Tem um caderninho de notas. Daí, esses dias um cliente me disse assim, não, Cris, mas eu anoto as coisas assim, ele é empreendedor, tá, cara, é ali que eu tenho, assim, quando eu vou deitar parece que eu tenho as ideias. Beleza, pega um caderno e uma caneta. E ele, mas, cara, papel, tu não vai, tu arranca a folha e daí tu vai entender. Isso faz parte da higiene do sono. Esses dias até num vídeo meu do Instagram, eu disse assim, pijama, para de usar a camiseta velha que tu usa. Eu vi. Daí o cara me disse, não, para de usar. Quando tu passa, tem espelho lá? Tem. O teu cérebro vê, ele remete, aquele dia a gente foi campeão, aquele dia, aquele jogo foi bom. Esquece a camiseta velha. É pijama, é um... Ritual. Na hora de tu sair da cama, tu bota uma camiseta velha, alguma coisa assim. Não, bota a camisa para eu ir trabalhar, a calça. Beleza. Então tu vai ter a roupa para sair, tu vai ter a roupa para ter em casa e tu vai ter a roupa para dormir. Então, isso também faz parte da higiene do sono, porque o nosso cérebro vai entender que está na hora de adormecer. Tirar toda a luminosidade. A gente sempre diz assim, do barulho, a luminosidade e, obviamente, alguma coisa ideal, uma plataforma. Não é porque eu vendo, mas uma plataforma adequada para o teu corpo. Né? Eu nem chamo de colchão, mas chamo de plataforma adequada para essa parte. Isso é importante. Certo? Com certeza. 1/3 da vida a gente passa dormindo. Então, vamos cuidar dessa parte da vida, né? Porque ela repercute no dia, né? Então, ela tem um efeito aí incrível. E aí, Cris, pensa nos jovens. Nem falo nas crianças. Nessa questão do celular. Como que tá hoje isso? É assustador, né? Eu tenho o Caio de 6 anos e, olha, é uma luta. Porque, assim, a gente fica num processo de que se a gente não dá, a gente vai criar algo de um alien, né? Daí a gente fica até, meu Deus... Ele fica fora da... Ele fica, meu Deus... Daí ele encontra alguém com... Meu Deus, ele para do lado, assim, meu Deus, parece que é um negócio absurdo. Ele fica do lado, olhando assim, tipo assim, chega a nos fazer sentir mal, tá? Mas se tu dá em excesso, tu não tem mais criança. Que daí a gente vem da nossa terceirização, a gente tá terceirizando pro celular. Porque daí a gente não precisa brincar, daí a gente pode fazer todas as nossas coisas. Daí a gente tem filho, só que daí isso lá na frente vai fazer um aspecto. E principalmente na parte do sono deles cognitivo. E aí tem que cuidar, de noite dê o livrinho, né? E o adolescente, ele fica ali, e aí acontece uma coisa, que chama atraso da fase de sono. Na adolescência, isso é fisiológico, é natural. Então, enquanto pra gente essa melatonina é liberada lá pelas 11, no adolescente já é mais tarde, já é meia-noite. Então, esse sono já vem mais tarde. Se eu tô no celular, né? Porque não te aconteceu já alguma vez tu estava lá no computador resolvendo alguma coisa, um trabalho, estudando, e tu tava com sono, tava cansado, e aí passou o teu sono? Sim. E tu foi um tempão, o que aconteceu? Passou a tua liberação de melatonina, tu não deu bola, tu inibiu ela e agora vai. O corpo tá cansado, tu precisa dormir, tu queres dormir, mas não vem mais o sono, porque tu inibiu. Então, isso acontece muito com o adolescente, né? Então, ele já tem, a melatonina já vem mais tarde, o sono dele, então, a vontade de dormir já é mais tarde. Aí, ele ainda fica no celular. E aí, vamos lá, que horas é o colégio? 7h30, 8 horas. Né? Como é que é nos Estados Unidos? 9, depois das 9. Existem estudos mostrando que o primeiro e o segundo período eles não aproveitam nada. Nada. Porque eles estão ainda dormindo. Que daí a gente entra que o sistema é... Eu brinco que tudo isso que eu descobri agora, né, que tenho descoberto depois de adulto, me faz entender que eu realmente estava certo. Eu brincava que às vezes minha mãe como professora, ela nunca ia no colégio para quando dava as discussões. Ela diz, não, com professor não se discute. Dona Lovane era assim.
Mas eu disse não. Teve um dia que eu disse, não, eu estou certo. E tem uma das coisas de aprendizado que é sobre isso. É muito cedo. Na verdade, hoje tem uma pesquisa nos Estados Unidos que eles verificaram essa parte de dormir, tá? Sobre 4, 6 e 8 horas de sono. Eles pegaram o mesmo grupo para fazer as mesmas atividades, tá? E foi feito, né, as atividades depois de dormir 4, 6 e 8. O que dormiu 8 horas, obviamente, teve desempenho melhor. O de 4 horas não teve um desempenho bom. E o de 6, ele teve um desempenho literalmente médio. Uhum. Só que se perguntado para eles, os de 6, eles responderam tal quanto não, eu fui muito bem, como os de 8. Só que mostrando para eles a diferença dessa parte do desenvolvimento, eles entenderam que o quê? Mesmo eles achando, eles tiveram um desempenho inferior. Uhum. Então, o que quer dizer isso? A gente precisa da hora de sono e, obviamente, dormir num horário certo e acordar, ter o ritual, né? Mas dentro dessa parte, obedecer o que teu corpo pede. Exatamente. E esse estudo que tu fala, tem vários estudos nessa linha, então, na questão de cognição, de desempenho e tal, mas aí tem estudos mostrando que esses pacientes que dormem bem menos horas, eles estão com perfis laboratoriais para diabetes, né, indicando diabetes. Então, eles têm muito mais infecções respiratórias, muito mais infecções virais, né, imunidade, né? Então, é aquele paciente que chega e diz assim, eu quero tomar uma coisa para imunidade. Como é que tu está dormindo? Quantas horas tu dorme? Né? Vamos primeiro olhar o teu sono. Não, mas eu quero tomar uma coisa para imunidade. Mas eu quero aquele complexo de A a Z mágico. E agora, na pandemia, a gente teve muito isso, né? Que foi a busca... Assim, foi uma busca desenfreada por saúde. Bem, até agora eu não cuidei, agora eu tenho que cuidar, eu tenho que tomar vitamina D, eu tenho que... Calma, vamos fazer o básico, né? O estresse. Então, a gente tem toda a questão do estresse aí. Tu sabe que eu falo para um cara que eu gosto demais, ele tá um pouquinho atrás da câmera aqui, que ele não deve trabalhar de noite. Às vezes eu mando, às vezes eu digo, daí isso aí que ele me diz, daí ele me diz assim, o seu Raul, né? Ele me diz o seguinte, não, mas é que eu rendo melhor de noite. E daí quando veio essa pesquisa, daí eu disse assim, tu rende nada à noite, tu não rende nada. Tu acha... existe uma coisa interessante, não querendo defender o Raul. Não defenda, Silvia, por favor. Existe perfis, né? Então, a pessoa que é matutina e o que é vespertina. Uhum. Quando nós começamos a trabalhar com a clínica do sono, eu precisei contratar funcionários, que seriam os técnicos, e treinar para que eles ficassem à noite, né? E nós tínhamos pessoas ótimas, maravilhosas, que estavam afim de trabalhar, mas que não tinham o perfil para trabalhar à noite. Eu entendi muito isso. E que elas chegavam e diziam, Silvia, eu não aguento, eu acabo dormindo. Né? E a pessoa tinha que ficar acordada, enquanto o paciente dormia, ela tinha que ficar acordada cuidando, enfim. Se o paciente chamasse e tal. E isso está muito claro. Tem pessoas que conseguem ter o trabalho noturno, né? De uma forma tranquila, e outros que aquilo vai ser um sofrimento. Para mim, seria um sofrimento. Eu preciso dormir à noite. Sempre que eu precisei fazer plantão, aquilo era sofrimento, né? Não era, tranquilo. Sim, fica acordado, ok, mas no outro dia não consegue dormir de dia e tal. Então, existe esse perfil. O que a gente tem que cuidar. Se eu fico acordado de noite, que existe, as pessoas trabalham à noite, né? Muitas atividades precisam que... Eu dei uma palestra de sono na Nestlé e falei dos malefícios. Daí eu disse, eu sei que os gerentes... E ficaram me olhando ainda depois com uma cara assim. Não, isso é necessário. Então, o que a gente faz para minimizar? Né? Então, tem que chegar em casa, escurecer o quarto, tem que dormir, tem que ter um número de horas suficiente, cuidar, porque geralmente dormem menos, porque chega de dia, não consegue dormir 8 horas. Chegou às 6 em casa, até tomar banho, quando vê, dorme até meio-dia, deu 5, 6 horas, né? Então, tem que ter esse cuidado. E o que acontece? Muitas vezes, esses funcionários, essas pessoas se aposentam e não conseguem mais voltar ao seu ritmo anterior, porque o reloginho biológico, né, ficou alterado por dormir muito tempo. Então, quem tem uma tendência de ficar e de render à noite, assim, tem que cuidar para não extrapolar, né? Para não fazer daquilo uma rotina, para ver se não está perdendo horas de sono, né? É a questão da privação e da individualidade, né? Porque também não adianta eu forçar, né? Eu não consigo dormir, trabalhar de noite,
tem que trabalhar de noite. Então, ou o contrário. Então, a gente também tem que adequar o perfil individual. Geralmente essas pessoas, e ainda eu também continuo brincando com o Raul, porque daí o que acontece? O que eu vejo muito daí? A ingestão de... Cafeína. Sim. De cafeína, não só de café, mas também de energéticos, Sim, que é uma bomba de açúcar, que as pessoas... Eu brinco que eu aprendi com a Sara, com a minha esposa, a ler rótulos, né? Como ela é nutricionista de formação, ela me ensinou a ler rótulos. E às vezes tu acha, vou tomar só um energéticozinho. Não, daí esse é sem açúcar, né? Eu adoro isso, né? E daí tu não vê tudo que tu tá ingerindo... Junto. É uma bomba, literalmente. Não, mas eu vou ficar acordado. Sim. Tá, mas é uma bomba. Então, tu usar essa bomba eventualmente, né? Eu tô precisando viajar agora de noite, eu preciso ficar acordado, eu tenho que entregar esse trabalho, é uma coisa. Agora, tornar isso uma rotina... E hoje, como é que a gente vê, assim, muito frequentemente? É remédio para dormir e remédio para acordar. Tá. Né? Então, falando lá do remédio, né? E a gente tem que tentar, vamos mudar as nossas rotinas, vamos adequar, enfim, né? Higiene do sono, trazer isso para a família, trazer isso para os filhos, né? As minhas filhas brigavam comigo, porque elas diziam, mãe, só porque tu estuda sono, a gente tem que dormir cedo. Hoje eu não tenho mais esse controle, elas moram longe de mim, em Porto Alegre, então o que acontece? Eu brinco, gurias, por favor, não deixem o telefone do lado da cama, mas eu sei que muitas vezes elas devem estar olhando e fica lá, né? Não é legal. Não é legal. Então, quando tem alguma coisa, eu tô sempre mandando para elas. A gente instrumentaliza, né? E as escolhas vão sendo feitas. Então, hoje, com o conhecimento, eu acho que é isso. Também a gente vai fazendo essas escolhas, né? Isso é muito legal. Silvia, eu quero passar, na verdade, para mais uma parte, que eu quero conhecer o que a Silvia agora está se introduzindo. Sim. Tá? Que está trazendo de novidade. Tá? Eu sei que... eu achei extremamente interessante porque tu não é só uma médica especialista em alguma coisa. Né? Sou pneumologista, sou especialista em pneu. Sou especialista no sono. Não, tu gosta dessa diversidade até para ter entendimento. Sim. Né? Hoje teu entendimento, ele não é sobre uma área, não é específico, é sobre um todo. E dentro dessa parte, o que tu vai trazer sobre um novo... uma nova tecnologia, um novo processo, tem a ver com tudo isso, né? Tudo a ver, assim. É incrível como as coisas acontecem na vida da gente, né? E pra realmente... quem tá aberto, sempre acontece. E eu acho que é a forma como eu penso e como eu fui, né, construindo, assim, a minha vida profissional. Não tem como olhar para o paciente só para o pulmão, né? Então, eu, às vezes, atendo uma criança grande lá de 10, 12 anos e que tem uma asma de difícil controle, vamos ver o que está acontecendo, o que ela está se alimentando. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? E aí, tu vai lá e identifica que tem vários erros, aí tu orienta a mãe, faz alguns ajustes. Não era uma asma de difícil controle, né? Na verdade, estava sendo mal manejado desde da rotina alimentar, do sono e tal. Então, essa visão do todo da criança, do adulto, do idoso, ela é muito importante, né? Porque tu consegue resolver, muitas vezes, de uma forma bem mais simples. E, às vezes, a gente não resolve as questões pessoais, né? De família, né? Olha só, e eu que legal. tive uma questão... Santo de casa, que é mais um distúrbio memético. Santo de casa não faz milagre. E eu tive uma situação, eu conheci essa tecnologia através de uma situação assim familiar, né? Uma das minhas filhas precisou resolver uma questão que ela tinha, uma queixa que ela tinha neurológica, e a gente tinha pedido ajuda para vários colegas, ela tinha consultado, enfim, feito exames, e aí eu fui apresentada a tecnologia REAC, né? Isso é um ano, chama REAC. REAC quer dizer um conversor assimétrico de ondas radioelétricas. Olha só. Tá? De radioeletricidade. E confesso que, assim, no primeiro momento, eu olhei para aquilo e pensei, mas o que é isso, né? E aí a gente começa a estudar, né? Ainda mais quando é alguém da família. Eu entrei naquele assunto ali, o meu colega, o Rui, que foi meu colega lá da Longevidade,
que é fantástico, trabalha na linha integrativa e tem uma visão super aberta, assim, da saúde, e é um estudioso. Ele disse, Silvia, tu tem que levar isso para Carazinho. E eu dizia, calma, Rui. E o que eu fiz? Eu comecei a estudar, né? O Rui me passou alguma coisa de material, surgiu a oportunidade de eu ir a São Paulo. Enfim, eu conheci a tecnologia e resolvi fazer uma experiência com ela, né? Trouxe esse aparelho para Carazinho, pensando no sono. Porque um dos grandes benefícios dessa tecnologia é na área do sono. Que é no distúrbio da insônia, que eu falei, né, há pouco, que é um dos distúrbios mais frequentes e vou te dizer mais desafiadores. Porque o paciente que chega com uma queixa de insônia, de dificuldade para dormir crônica, ele já tomou várias medicações, né? Então é muito difícil. E foi muito interessante, né? Eu trouxe, fiquei 40 dias com o aparelho aqui. Fui fazer um segundo curso em São Paulo. É um aparelho que tu traz e, obviamente, tu faz uma aplicação. Isso, eu vou te explicar. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui para devolver o aparelho e fui fazer essa segunda formação, eu disse, não, eu vou ficar com ele mais um pouco. Não, deixa aqui um pouquinho mais. Porque ele não é específico para o sono, né? O que esse aparelho faz? E, assim, quem inventou esse aparelho? É um casal de italianos, Dr. Salvatore e doutora Vânia. Eles têm um instituto de pesquisa em Florença. Olha só. E eles estudam há muitos anos, né? E já tem mais de 20 anos essa tecnologia, né? Eu que não conhecia. Olha aí. E lá no instituto eles têm mais de 40 protocolos, né? E com várias indicações, muitos ainda experimentais. E no Brasil nós já temos médicos trabalhando com essa tecnologia há 7, há 5, há 10 anos, né? E o que é? Como é que são? O que são essas ondas radioelétricas? O que é isso? Para mim foi bem desafiador, para não falar difícil, sair da caixa e estudar biofísica, assim, porque realmente é sair da caixa mesmo, né? Tudo que é novo é desafiador. Isso. E entender assim a forma que funciona. E é muito difícil de explicar também. Mas para tu imaginar, é um aparelho, né? E ele usa pontos de referência que a gente tem no pavilhão auricular, né? Baseados na medicina chinesa e francesa, que tem correspondência com o sistema nervoso central. Então, esse aparelho tem como se fosse a gente chama de manípulo, mas como se fosse uma caneta com uma pontinha, onde a gente encosta em pontos específicos do pavilhão auricular, que tem correspondência com o sistema nervoso central. E aí, essas ondas radioelétricas, elas não são emitidas. É como se fosse um para-raio, né? Então, elas são transmitidas, né? E ficam ecoando no sistema nervoso central. Mais ou menos isso. Para restabelecer? O que elas fazem, tentando simplificar? É como se elas organizassem a polarização celular, né? A gente tem lado físico negativo, positivo, negativo. E com o estresse, e aí a gente chama... A gente desordena. A epigenética, né? Que é um assunto super interessante, questão de estresse e tal. O que acontece? A gente tem essas disfunções, então ele organiza. E o corpo, ele responde organizando essa polarização e a gente tendo benefícios em várias áreas. Então, eu fiz em alguns pacientes pensando na insônia, eles tiveram benefícios em outras questões. Olha só. Ou, por exemplo, eu fiz num paciente que a queixa era muita ansiedade e melhorou o sono e, consequentemente, a ansiedade. Olha só. Né? Então, assim, ele tem várias indicações, né? Muito amplo, assim como para prevenção, né? Então, isso fez eu pensar de uma forma que, assim, o raciocínio, né, hoje da medicina: diagnóstico, tratamento, prevenção, né? Que a gente começa a ter um olhar aqui. E aonde entra o REAC? Otimização. Ele otimiza o funcionamento do corpo. Ele otimiza, ele faz melhorar, ele faz reordenar. Isso. Então, a consequência disso, da emissão dessas ondas e tal, e que isso fica trabalhando no teu organismo por um período de até 3 meses, é otimizar o funcionamento do teu corpo. Então, assim, então vai curar uma doença?
Não é cura e não tem nada de mágico, de esotérico, é realmente biofísica, né? O que vai fazer? Vai fazer com que o teu corpo responda melhor, né? Muitas vezes aquele tratamento, ele não substitui medicação, não substitui outras terapias. Na área do neurodesenvolvimento, que tu está estudando bastante, né, Cris? Tu imagina que legal e que fantástico que é o efeito disso no neurodesenvolvimento da criança. Né? Porque ela vai organizando. Então, quando existe algum distúrbio, hoje já tem até alguns estudos, então é muito legal. E aí foge da minha área, porque eu não sou pneumo. Então, por isso eu estou indo devagar. E quando a gente falou de conversar aqui, devagar no sentido de é uma tecnologia super moderna. Super. Não ela é fantástica, assim. Ela não é nova para mim, mas já tem muita gente trabalhando há bastante tempo. Como ela envolve várias áreas, a gente tem que trabalhar também junto com os outros especialistas. Né? Então, por exemplo, na área do transtorno de espectro autista, eu trabalho junto com a equipe que coordena, que está fazendo o trabalho com essa criança, por exemplo. Né? Então, porque eu não tenho como avaliar essa criança, não é a minha formação. Então, eu vou junto com essa equipe poder ter esse retorno de como é que está sendo a resposta e tal. E essa é a minha ideia, ir devagar e entendendo como é que funciona, né? Tenho oferecido para os meus pacientes que vão até o consultório quando eu acho que vai ter algum benefício. Algumas pessoas estão querendo fazer realmente por prevenção, que eu acho fantástico, né? Que é o... Mas... a gente chega lá ainda, tá? É isso aí. E a gente tem que ir buscando. E é muito legal. Eu acho que num futuro, talvez não tão longe, a gente pode fazer uma conversa só sobre o REAC, porque explicar como é que são os protocolos e tal, tem muitos detalhes, sabe? É simples, não é complicado. São aplicações, né, que são feitas a nível de pavilhão auricular, como eu falei. Mas tem que ter um entendimento, né? A gente não pode sair fazendo assim, todo mundo tem que fazer. Não, eu acho que tem que saber por que está fazendo, tem que acompanhar esse paciente. Perfeito. Existe uma percepção também individual, né? E é muito interessante porque ele não tem efeito colateral, né? Então, a gente falando de remédio é indolor, não tem efeito colateral. Ele pode, muitas vezes, aflorar algumas questões e isso vai ter um resultado vai né? Então, quando ele aflora algum sintoma e tal, mas isso, assim, tudo que eu tenho estudado é bem interessante, porque no futuro aquilo vai reorganizar coisas que não estavam bem organizadas. Então, é muito, muito legal. Sabe qual é a comparação que eu faço, assim, te escutando, essa parte do sono, por exemplo, que o ronco, né, é o teu corpo pedindo, né, então, porque ele é perfeito, então, quando ele tá com esse problema, ele desencadeia esse outro para te avisar. Sim. Essa parte do REAC, com esses pontos no pavilhão auricular, é de estimular que teu corpo faça o que ele deveria fazer. Não usaria a palavra estímulo, porque ele não causa estímulo. Perfeito. Tá? Ele é diferente, porque ele é chamado, a tecnologia REAC, de neuromodulação. Existem vários tipos de neuromodulação, né? Com várias formas. E essa forma da tecnologia REAC é sem estímulo. Ela transmite e essas ondas radioelétricas que têm uma voltagem baixíssima, menor que o Wi-Fi. Tá? Então, por isso não tem efeito colateral. E provoca no teu organismo uma autorregulação. Então, seria isso. Perfeito. Eu acho que usar esse termo fica melhor. Né? Então, o teu corpo vai autorregulando. Por isso que, às vezes, o paciente faz por um motivo e melhora outro. Entendi. Né? Porque, realmente, o Dr. Salvatore diz nas palestras dele algumas coisas bem interessantes. Ele disse a tecnologia vai funcionar para... Se o paciente estiver vivo, vai funcionar. Né? Agora, qual a resposta, a gente não tem como garantir, prometer. Na verdade, ela vai ser realmente individual, né? Então, isso é muito interessante, assim. E quando a gente vem com uma tecnologia que tem muito para oferecer, é muito interessante. E eu imagino que tenha muitas outras áreas, né? Entendendo como que funciona, os estudos deles. Então, é muito interessante mesmo. Muito legal. Silvia, a gente vai chegando no final, mas como esse é o nosso primeiro episódio, a gente fez um episódio piloto com o Felipe Pedroso, que foi, né, que é o CEO da Companhia de Sono, mas esse é o nosso primeiro episódio. Então, primeiramente, eu quero te agradecer,
demais pelo bate-papo. Tá sempre convidada, então daqui uns dias a gente já vai te chamar de novo aqui, a gente precisa de ti aqui. Mas eu queria te perguntar, fazer uma pergunta no final, que é os desafios, tá? Quais são os próximos desafios, assim, ou aquele desafio que mais te marcou em toda essa tua jornada de 27 anos na medicina, tá? Como tu viu a medicina no começo, tá? Como tu foi apresentada a ela na faculdade, na residência, e como tu vê ela hoje? Porque eu vi uma mudança, né? De alguém muito técnica, que é da onde que a gente sai da nossa formação, para alguém mais humana, né? Trazendo aquela parte menos sistemática e mais humanizada no processo com o paciente. Isso que eu queria te perguntar. Cris, eu acho que esse é o grande desafio, a gente estar sempre aberto a ouvir o paciente. Eu acho que esse é um grande desafio. Na correria, na vida como ela é, muitas vezes a gente tem que parar, né? Ouvir, entender o que está acontecendo, né? Linkar tudo isso. Tá aberto para todas essas questões aí, mas eu vou te dizer que eu acho que o maior desafio que eu passei nesses 24 anos que eu trabalho aqui em Carazinho foi esse período da pandemia. Né? É mesmo. Foi um desafio muito grande no sentido de manter saúde física e mental, sabe? E pensar que eu não podia adoecer, eu tinha que poder contribuir, né? E isso foi muito pesado, assim. Eu me dou conta hoje. Eu não me dei conta no processo. Muitas vezes eu estou sentada na minha sala, o paciente está na minha frente, eu olho para o hospital e eu me lembro do período onde nós não tínhamos leito, onde as medicações começaram a faltar, onde o oxigênio estava ficando pouco, né? E onde eu tinha um paciente na minha frente que precisava de ajuda. E onde, às vezes, eu tinha um paciente na minha frente que eu não sabia se ele ia piorar. E era de um dia para o outro. E a gente não tinha como identificar. Né? Então, a gente criou redes assim, né, de apoio entre os colegas para entender como trabalhar, como tratar, como cuidar. Né? E isso foi fantástico. Né? Essas redes continuam até hoje. Isso para mim foi super importante. Foi um ganho. Foi. E tomar certas decisões, assim, né? E sofrer junto nessas situações, eu acho que fez eu me tornar uma pessoa diferente e melhor. Então, acho que o maior desafio foi esse e espero que traga muitas mudanças, assim, dentro de cada um, né? Que a gente tenha um olhar sempre de saúde, porque o nosso desafio... Porque adianta, Rui, a gente envelhecer... Rui, falando do Rui lá, do meu colega do REAC. Adianta, Cris, a gente envelhecer e sem saúde? Não! Né? Então, a gente tem uma busca da longevidade, mas a gente quer ficar velhinho com cabeça boa e com pernas boas para poder caminhar. E braços, se puder jogar beach, né? Literalmente. Mas é incrível. Eu pergunto para os meus pacientes centenários, e eu tenho uns 3 ou 4, e eu sempre pergunto para eles assim, né? O que a senhora me diz? O que a senhora me diz? E os últimos 2 me disseram coisas muito legais, né? Eu tenho um paciente de 102 anos, ele disse: comer pouco e dormir cedo. Olha e a minha paciente de 99 essa semana me disse: cantar e falar com Deus. Então, Cris, a gente não precisa de muito, sabe? A gente precisa de pouco, né? E às vezes a gente inventa e a gente complica. Então dá para facilitar, né? Então vamos seguir essas dicas aí. De quem tá lá, né? Eu sempre digo assim, para de escutar tanto os caras da internet, assim. Menos. Vê quem tem resultado. Eu sempre digo... Aproveita, ouve as histórias das pessoas que têm sabedoria, né? Que têm vivência. Isso é fantástico, né? Então, isso é muito legal. É isso aí, Cris. Silvia, só tenho a te agradecer. Muito obrigado mesmo. E muito sucesso. E para quem quer encontrar a doutora Silvia Senger... a gente vai deixar depois o linkzinho ali abaixo, Cris. E daí a gente vai conversando. Silvia, muito obrigado. O prazer foi muito grande, Cris. Adoro conversar contigo e agradeço também aqui a oportunidade da gente conversar, tá? Um abração. Aí.